Eu estou num dilema. Eu conheci o Evangelho, eu conheci os 5 solas da Reforma, eu conheci as doutrinas da graça, mas eu sou da Congregação Cristã no Brasil. E eu vou agora evangelizar os membros da congregação. Eu creio numa reforma dentro da congregação. Esse foi um dos dilemas que eu entrei. Eu conheci o Evangelho, conheci pregadores sérios da Palavra de Deus, como Paul Washer, Paulo Júnior, Augusto Nicodemos, Josemar Bessa, Marco Granconato, dentre outros irmãos sérios. E aquilo é impactante, aquilo é maravilhoso. Eu que nasci dentro da congregação cristã, que a nossa teologia era uma bagunça, você nunca tinha uma linha de raciocínio, e de repente você tem contato com aquilo, com algo tão bíblico, com uma coerência bíblica maravilhosa, com pregações expositivas, versículo a versículo, explicando o que de cada coisa. É chocante, é maravilhoso. E quando você tem um contato com aquilo, então você quer que todo mundo conheça, né? Mas aí vem os dilemas. Você percebe que a igreja que você está inserida não tem nada a ver com aquilo que você está aprendendo. Aí você vai fazer aquela famosa pergunta, né? Ou a Bíblia está certa, ou a minha igreja está certa. Porque a minha igreja, o que eles estão falando, não tem coerência com o todo da Bíblia, e o que a Bíblia fala não bate com o que eu aprendi a vida inteira na igreja. Então você entra naquele dilema. E agora? Eu vou atrás de uma igreja bíblica, ou eu fico na congregação e tento evangelizar os membros da congregação? E tento provocar uma reforma dentro da congregação. É o dilema de muita gente está vivendo hoje no Brasil. E claro, a princípio você não quer sair da congregação, porque é um lugar bacana de se estar. Os seus amigos estão ali, a sua família está ali. Você sabe o que acontece se você sair dessa igreja. Você sabe. Você que é membro, você sabe. Eu quero dizer alguns pontos nessa minha saga de querer reformar a congregação, alguns pontos que eu vou colocar aqui, na qual você não deveria ousar fazer isso. Você analisa comigo. Claro que eu estou falando aqui para quem conheceu o Evangelho, de fato. Quem não conheceu, você só vai ficar com raiva de mim. Mas eu estou falando aqui para quem conheceu o Evangelho. Tá bom, queridos? Então, o primeiro ponto. Por que não ficar na congregação? Porque congregar torna-se insuportável. Insuportável, torturante. É um massacre. Você se sente esmagado no culto. Porque os cultos da congregação eles não são homogêneos, né? Cada culto é um tema, é um culto, é uma linha teológica, mas todos eles têm algo em comum. Heresias e erros teológicos aos montões, né? Aos montões. Então tem o culto da prosperidade. Esse culto te esmaga. É aquele culto onde Deus vai dar respostas às almas que foram ali em busca de uma resposta acerca de assuntos triviais, ridículos da vida terrena. Tais como caso ou não caso. Compro ou não compro. Mudo de cidade ou não mudo. Vou ser curado ou não vou? Então aqueles cultos teológicos, aquela teologia da prosperidade. Deus vai fazer, a porta vai se abrir, você vai cantar uma vitória, a roda gigante, quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima, vai virar teu cativeiro, aquela coisa, cântico de vitória, Deus é por nós. Aí o povo, vou ficar rico, né? Posso mudar, posso ir para os Estados Unidos. Não do céu. É uma tortura. Aquilo é uma tortura para quem conheceu o Evangelho, porque quem conheceu o Evangelho quer ver o Cristo exaltado, quer ver Cristo no centro. Se o apóstolo Paulo diz, a nada propus a saber entre vós a não ser Cristo e esse crucificado, um cristão diz, a nada propus ouvir a não ser sobre Cristo e esse crucificado.
Se você creu no Evangelho, você só quer saber de Cristo. Cristo é a tua riqueza. Cristo é a tua alegria. Cristo é a tua bandeira. Cristo é o teu Salvador. Cristo é o teu tudo. Tudo. E quando você tira Cristo de lado e Cristo se torna um mero coadjuvante, é aquele mordomo do braço comprido que alcança aquilo que você quer. Porque você não quer Cristo, você quer dinheiro, você quer mudar, você quer casar, você quer saúde. E você vai na igreja para ver o que Cristo vai fazer por você. Porque a morte dele não significa muito para você. Mas para um cristão, é torturante. Você ficar na congregação, tenho dó de você que conheceu o Evangelho e está nessa ideia de reformar. Está sendo esmagado com falsos ensinos, falsas doutrinas. Eu, sinceramente, não sei como eu aguentei ficar. Eu não sei como você aguenta ficar ouvindo algo que não é Cristo exaltado. Mas não é só culto da prosperidade. Alguém pode dizer, não, na minha igreja tem doutrina. Os cultos de doutrina é os cultos farisaicos, aquele culto legalista, né? A cerveja, a praia, o cabelo comprido. Se nós for entrar por essa linha, eu já vi cada coisa. Eu vi um caso num culto que eu estava, que o cooperador ele é bem daqueles fervoroso, né? E ele disse que foi visitar uma irmã e ela estava com câncer, cabeça rapada, pelada a cabeça com câncer. Mas era num leito de morte ali. Ela falou, irmão, abre a gaveta aí. Daí ele abriu a gaveta, tinha uma sacolinha. Pega essa sacola. Pegou a sacola. Sabe o que tinha dentro da sacola? O cabelo dela. Pra quê? Porque aí ela disse, ele falou isso assim, sabe, todo emocionado, achou aquilo maravilhoso. Falou, esse cabelo eu tô guardando, porque o dia que Cristo voltar, eu vou pegar essa sacola e mostrar pra ele, tá aqui o meu cabelo, eu nunca cortei o meu cabelo. Eu nunca cortei o meu cabelo. Tô sem cabelo por causa do câncer. Mas no meu cabelo não houve tesoura. Como assim? Ou você me coloca no céu, ou você é injusto. Porque olha aqui, ó, eu nunca cortei o cabelo. Esses são os cultos legalistas. Aqueles cultos, você não pode isso, você não pode aquilo, e blá, 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 blá. Teve até caso aqui que meu pai contando num culto que, ó, se você for pra praia, você vai morrer ali no trevo da cidade tal. Os cultos de doutrina, não tem nada de prosperidade. Nós pregamos salvação e vida eterna. Quando você vai ver a pregação de salvação e vida eterna, não tem nada a ver com Cristo. É uma tortura. É o que você tem que fazer, como é que você tem que ser. Tem que ser o cara. Você chegar diante de Deus e falar que eu fiz isso, fiz aquilo. Típico de fariseu. Mas tem os cultos coach também. Os cultos coach é aquele culto que, pra alma, sabe? A tua tristeza, a tua amargura. Eu vi o teu choro, eu vi o teu lamento, eu vi a tua aflição. Você veio aqui, eu vou te dar um abraço, eu te amo. Eu vejo você que nem o profeta foi acusado por Satanás, mas justificado por Deus. Aquele da alma, que as pessoas choram e vão pro lenço. Né? Cristo? Não, nada. Antropocêntrico. Centrado em você. Alguém que creu em Cristo, isso é torturante. Isso esmaga. Mas tem os cultos místicos, hein? Esse é os cultos proféticos. Aqueles cultos da bola de fogo, do anjo menino, das muralhas que vai cair. 7 glórias, igreja, 7 glórias. E as muralhas vão cair. Você entra na tua casa, pega na maçaneta da porta e você fala uma palavra mágica aqui, ó. E os demônios vão cair. Vamos entrar comigo no inferno agora. Quantas vezes eu entrei dentro do inferno? Na minha ideia, né? Na minha ideia. Você vai entrar dentro do inferno e vai virar a mesa do Satanás. Eles estão fazendo um projeto contra a sua vida, mas hoje essa palavra vai entrar lá dentro. E o povo, você entra naquela aura mística, você se acha assim um super saiyajin. É uma tortura. Meu caro, você que quer reformar a congregação, até entendo a sua boa intenção, entre aspas, porque o que você quer é ficar confortável ali, mas, meu querido, a primeira coisa, se você creu no Evangelho, isso será uma tortura na sua alma.
Você não vai suportar. Um salvo não fica em uma seita. Grave isso. Não fica, não permanece. Porque ele não aguenta, o Espírito Santo incomoda ele. Outra coisa que você vai fazer, você vai ver, você vai começar a dividir a igreja. Porque vai ter duas classes de pessoas. Umas que você vai pregar o evangelho para ela, ela vai crer. E se ela crê, ela não aceita mais aquilo, não porque ela é orgulhosa, porque aquilo não tem nada a ver com a Bíblia. Sempre, as pessoas, nós vivemos de decisões. Você quer seguir o ancião? Legal, bacana, é uma decisão sua. Mas se você seguir aquilo que está sendo pregado no púlpito, automaticamente você está rejeitando a Bíblia. Porque o que está sendo pregado não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu até desafio você. Eu congrego com você 10 cultos nos cultos da congregação e eu vou mostrar para você. Nesses 10 cultos, ou não, pega esses cultos da internet, escolhe 10 os melhores. Eu vou mostrar que aqueles cultos não tem nada a ver com o que a palavra de Deus diz. Então você tem que decidir. Ou a Bíblia está certa ou o teu ancião está certo. Ponto. E as pessoas que ouvem o evangelho, as pessoas que você vai pregar o evangelho, um grupo delas vai perceber que aquilo não tem nada a ver com a Bíblia. E eles vão rejeitar aquilo. E esse número dentro da tua igreja vai começar a crescer. E você será o motivo do racha dentro da igreja. Um outro público vai ouvir o evangelho, vai ver que faz sentido, vai deixar de acreditar naquelas pregações, mas eles não creram no evangelho. Eles entenderam o evangelho, mas não creram no evangelho. Então eles vão começar a ir para as baladas, a fazer aquilo que não fazia por medo do legalismo ali, porque era bode enjaulado, agora ele viu que essas jaulas são doutrinas de homens, então ele não creu em Cristo, mas também desacreditou do sistema legalista que ele estava. Então o que ele vai fazer? Ele se torna um libertino, ele vai beber, balada, mulherada. Quem que é o culpado? Você. Você tem uma igreja dividida. Esse é um dos problemas. Mas aqui começa a piorar os problemas. Você vai perceber, dentro da palavra de Deus, que toda a autoridade, seja ela boa ou má, ela vem de Deus. Se o PT está no poder, foi Deus que colocou lá. E você deve se submeter aos governantes. Se você está debaixo do catolicismo, é o Papa que é a autoridade lá. Você tem que se submeter àquilo. Se você está debaixo da congregação, quem domina é o Braz. Você sabe muito bem disso. E você deve estar debaixo da autoridade dele. Eu não acredito que rebelião dentro de uma denominação, eu fiz isso. Eu estava em pecado. Se rebelar contra o sistema na qual tem uma autoridade e essa autoridade não é você, isso é rebelião. Deus não opera assim. Deus não trabalha assim. Deus não é Deus de confusão. E o que você vai fazer? Se você pregar o evangelho da verdade dentro dessa seita, você vai causar uma rebelião lá dentro. Se você se calar e simplesmente ficar lá calado, você é um covarde, porque você nem saiu de lá e nem se rebelou. E eu não quero que você se rebele. Porque eu não acredito que biblicamente nós podemos se rebelar contra a autoridade. Eu vejo pessoas do ministério que estão pregando nos púlpitos coisa contrária que a liderança dele autoriza. Isso é rebelião. Isso é um ponto grave. Outro ponto grave. Isso é gravíssimo. Esse para mim é um dos piores. Quando as pessoas falam assim, não, eu vou ficar na congregação porque eu preciso reformar a congregação. Nem que eles não falam assim, mas a intenção é essa, reformar. Meu caro, quem precisa de reforma é você. Sabe um dos sintomas das pessoas que estão na congregação? Eles acham que conheceram. De fato, tão profundamente. Eles estão tão cheios da Bíblia, eles estão tão cheios do conhecimento de Deus, eles estão tão cheios que agora eles vão ensinar uma denominação de 3 milhões de pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Possivelmente, quem precisa de ajuda é você. Você precisa ser discipulado e não discipular. Você precisa ser ensinado e não ser ensinado. Possivelmente, esses anos que
que você ficou no engano, destruiu a tua vida financeira, familiar e espiritual. A sua casa está em ruínas e você precisa de uma igreja bíblica centrada no Evangelho, para andar com homens que creem no Evangelho, que não são neófitos na fé, que te discipulam, que ajudam a tua casa, que ajude a tua família. Enquanto você está achando que você vai reformar a congregação, é você que precisa de uma reforma. Porque, na maioria das vezes, essas pessoas só conheceram a soteriologia reformada. Só conheceram as doutrinas da graça e os 5 solas e acham que são reformados, que são cristãos profundamente conhecedores e que agora vão evangelizar a congregação. Meu querido, a vida cristã é muito mais do que soteriologia, do que doutrina da salvação. Você precisa andar com homens sérios nas Escrituras. Você precisa ser discipulado e você precisa ter humildade para entender isso. E quando isso é o primeiro sintoma que a gente tem quando se desliga desse movimento. Porque enquanto você está nesse movimento, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Depois que você conheceu a doutrina, lá dentro da congregação, ninguém sabe mais do que você. Né? E você acha que você é um cristão de fato. Aí está um problema. As pessoas vão dizer assim, não, importante não precisa sair da igreja, não precisa mudar de igreja. Você tem que mudar a si mesmo. Nós não cremos nisso, irmãos. Nós cremos que nós somos mudados pela pregação do Evangelho. E se você está numa igreja que não é bíblica, o Evangelho está provocando essa mudança em você, sendo que você não tem contato com o Evangelho. Você nem anda com irmãos que crêem no Evangelho. Porque a maioria desse pessoal da congregação não crê no Evangelho, porque eles nem sabem o que é Evangelho. Pergunta para eles o que é Evangelho, eles não sabem. Então você não cresce. O que eu quero dizer é, você não cresce enquanto você está com essa ideia. Você está convencendo o teu coração que você está reformando a CCB. O que está acontecendo com você é uma esterilidade espiritual. Você não está crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque você não anda com irmãos sérios, com irmãos cristãos. Você não é discipulado, a tua casa não é discipulada. Provavelmente você, marido, conhece muito da palavra e a tua esposa está lá atrás. Ela não tem convívio com irmãs piedosas, de fato. E os teus filhos? Como que você deixa os teus filhos expostos a esse lixo teológico? Você é responsável por isso. Você precisa nutrir a tua casa espiritualmente e materialmente. Quantas casas foram destruídas por causa dessa teologia errada? Então, essa soberba de querer reformar a congregação, quem precisa de reforma é você, amado. Então, procure uma igreja bíblica. Esse é o primeiro conselho que eu dou. E eu mostrei alguns pontos aqui que é insustentável essa reforma. E o pior, você vai percebendo que a congregação, ao invés dela abraçar ou crescer no entendimento das Escrituras, o que acontece é uma piora. Ela endurece cada vez mais. Ela está tomando o caminho do liberalismo teológico. A ponto de colocar no ponto doutrinário que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus, ela contém. Aí o homem mais espiritual vai dizer para você o que é e o que não é palavra de Deus. Esse é o caminho do liberalismo teológico. Deus abençoe, meus irmãos.